Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e América Mineiro na história. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira por mais uma rodada da Série B. E é bem legal a gente revisitar um confronto que tem algumas histórias, no mínimo, interessantes. Primeiro encontro entre Santos e o time mineiro do América pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 9 de setembro de 1971, no estádio Palestra Itália, no Parque Antártica. O Santos venceu o Coelho por 3-0 com gols de Dicá, que foi um craque, jogou uma passagem apagada pelo Santos, mas jogou muito bem na Ponte Preta e na Portuguesa. O Edu marcou um golaço ao maior estilo dele e o Mazinho fechou o placar. Mazinho, que é tio do zagueiro Kleber, o Clebão, que jogou no Palmeiras, jogou no Santos também. E bem legal que recentemente o Kleber, em um podcast, confessou que a camisa usada pelo seu tio, a camisa do Santos, foi a primeira que ele teve em sua vida, o que tornou para ele a passagem pelo Santos bastante especial. Nessa partida o Pelé não jogou, Na verdade, o rei do futebol não foi tão bem no ano de 71, especialmente no Campeonato Brasileiro, e o Mazinho acabou como artilheiro do Santos naquele campeonato com 9 gols dos 24 que o time inteiro marcou. No ano seguinte, 1972, foi a vez do Santos enfrentar o América em Minas pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro. Partida disputada lá no Mineirão. O Tião abriu o marcador para os donos da casa. O Orlando Lelé, o também chamado de Orlando Amarelo, empatou para o Peixe. E no jogo que o Alcindo, o apelidado de Bugre Chucro, perdeu uma penalidade. 2 anos depois, em 1974, o Santos venceu por 2-0 com gols do Nenê Belarmino e do Mazinho. Mas não é o mesmo Mazinho, não. Esse era um ponta potiguar. As equipes só voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro de 1977. Empate em 1-1, porém na Vila Belmiro, na estreia do técnico Ramos Delgado, que estava substituindo o grande Otto Glória, que não teve uma passagem tão marcante assim pelo Santos. Com o gol do Ailton Lira após um bate-rebate, na defesa mineira o Santos abriu o marcador, porém o Coquinho empatou para o América com um forte arremate. As duas equipes ficaram muitos anos sem se encontrar na principal competição nacional, afinal de contas o critério de classificação, o critério técnico, passou a vigorar a partir de 1980 e a classificação para o Campeonato Brasileiro era via campeonatos estaduais. Sim, os estaduais definiam quem seriam os participantes do campeonato nacional. Ao estádio de Minas Gerais foi reservado apenas 2 vagas na Taça de Ouro, em tese primeira divisão, e 2 vagas na Taça de Prata. Como o América ficou entre a terceira e a quarta posição no Campeonato Mineiro por 10 anos consecutivos, entre 1975 e 1985, o clube garantiu seu lugar na Taça de Prata entre 1980 e 1985, logo ficou afastado da divisão principal e não encontrou o Santos. Em 1986 e 1989, nesse intervalo de tempo, o América não ficou nem entre os 4 melhores do Campeonato Mineiro e aí acabou disputando a terceira divisão pelas 2 primeiras vezes na sua história. Então, Santos e América, esse confronto que vai se repetir na sexta-feira, só voltou a acontecer em 1998. Desta vez na Vila Belmiro. O Viola abriu o placar para o Santos. Dimba, aquele mesmo que nos foi muito importante na campanha de 2002, fazendo gols pelo Gama, empatou. O Jean fez 2-1 para os mineiros. Viola novamente empatou. O Dutra, que era atleta do Santos, mas estava emprestado ao América, fez 3-2 para os mineiros, mas o Messias empatou a partida e deu números finais. 3-3 Santos e América. E esse jogo ficou marcado para a torcida santista porque foi o jogo da contusão
do meio atacante Lúcio, que estava jogando muita bola e acabou ficando afastado de todo o restante daquele Campeonato Brasileiro de 98 e fez muita falta, principalmente nas fases decisivas. As equipes voltaram a se enfrentar novamente em 2000 e 2001, as duas partidas na Vila Belmiro, e nas duas o Santos venceu por 3-0. A primeira delas com gols de Edmundo e 2 de Robert, e em 2001 com 2 gols de Viola e 1 de Marcelinho Carioca, no jogo que marcou a reestreia do técnico Cabralzinho, um técnico bastante marcante na nossa história. O mundo domina e marca, Santos 1-0. Robert recebe, domina e faz o segundo do Peixe, 2-0. Robert arrisca de fora da área e de cobertura marca um belo gol. Final Santos 3, América Mineiro 0. Para cima. O primeiro gol aconteceu aos 38 minutos. Marcelinho serviu Viola, que encheu o pé, 1-0. No final, aos 18 minutos, o Santos ampliou o marcador e de novo com Viola, 2-0. A equipe do América reclamou pedindo um toque do atacante. Eu acho que foi de cabeça, se o próprio Bandeirinha que estava de frente pro lance correu, meio travado, mas correu. Completa aos 39 minutos, com o gol de Marcelinho Carioca, 3-0. O segundo dele no Santos. Tá tudo novo na minha vida, tá tudo maravilhoso e eu tô super feliz. Desta vez o Santos ganhou e convenceu sua torcida, em um jogo que o goleiro apareceu e o ataque funcionou. Não poderia ter sido uma melhor estreia para o técnico Cabralzinho. Não querendo ser muito exigente, eu acho que nós temos que trabalhar muito para exigir um pouquinho mais desse grupo de jogadores. Tivemos depois um longo período sem essas equipes se enfrentarem, até que em 2011, um Santos bastante desfalcado venceu o América no Pacaembu por 1-0 com um gol contra do zagueiro Anderson, né? E com essa vitória, pasmem, o Santos saiu da zona de rebaixamento, sim. 2011, ano que conquistamos a América, ficamos algumas rodadas ali nas últimas colocações. No segundo turno, o Santos voltou a atuar em Minas contra o América Mineiro depois de longos 37 anos, e o jogo foi disputado no Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia. O Santos venceu por 2-1 com gols de Borges, né, que terminaria como o artilheiro daquele campeonato, e do zagueiro Edu Dracena. O Kempis marcou o gol do América. Tivemos novamente uma pequena pausa no confronto e em 2016 o Santos teve a oportunidade de enfrentar o América pela primeira vez no Estádio Independência. O Estádio Independência, que é o palco da partida dessa sexta-feira e também um palco histórico, porque ele foi selecionado para receber partidas da Copa de 1950 e foi lá que os Estados Unidos chocou o mundo ao vencer a Inglaterra, os inventores do futebol, que pela primeira vez, né, em 1950 participaram da Copa do Mundo e foram derrotados pelos norte-americanos, um resultado que deixou muitos perplexos, né? E além dessa partida muito histórica, e é sempre comentada em épocas de Copa do Mundo, o Estádio Independência recebeu também a partida entre Suíça 0 e Iugoslávia 3 e Uruguai 8, Bolívia 0. O Uruguai que, para nosso lamento, terminou aquela Copa do Mundo de 1950 como campeão. E, né, esse 1-0 que foi marcado pelos norte-americanos contra os ingleses foi também o placar do primeiro jogo entre Santos e América. A gente não pode igualar a zebra, né? Porque a zebra dos Estados Unidos vencendo a Inglaterra foi muito maior. Mas aquela partida em 2016, muitos tinham a máxima certeza que o Santos venceria. O Santos brigava para ser o campeão do turno e uma vitória garantia esse título simbólico ao Santos. O América, que vinha lutando contra o rebaixamento, venceu o Santos por 1-0. América que estava na última colocação no ato desta partida. No segundo turno do Campeonato de 2016, a zebra passou longe da Vila Belmiro. O Santos venceu por 1-0 com gol de Ricardo Oliveira, numa partida que também é marcante, pois foi aquela homenagem que o time do Santos fez, quase todos os clubes da Série A,
acabou fazendo ao time da Chapecoense, né, que teve muitos jogadores vitimados no acidente aéreo lá na Colômbia. E além da equipe da Chapecoense, membros da diretoria e da imprensa também acabaram perdendo suas vidas naquele triste incidente, e entre eles estava o Deva Pascovitch, que era narrador, estava viajando até a Colômbia para poder cobrir a partida, e ele era um declarado torcedor do Santos. Esse jogo, né, além dessa nota triste da Chapecoense, foi triste para o torcedor do Santos porque marcou a despedida de um dos jogadores mais importantes da nossa história recente. Foi a última partida do Elano com a camisa santista. E bom, o América não disputou a Série A em 2017, acabou sendo rebaixado, mas voltou à elite no ano seguinte, 2018, e aí venceu o Santos em 2 oportunidades. A primeira na Vila Belmiro por 1-0 e venceu também no Independência pelo placar de 2-1, né? Mas esse time do América, que vem se tornando uma pedra no sapato santista, foi rebaixado naquele ano, 2018, e aí voltou à primeira divisão somente em 2021, quando novamente bateu o Santos 2 oportunidades. Venceu o Santos por 2-0 no Independência e também por 2-0 na Vila Belmiro. Em 2022, o Santos quebrou um pequeno tabu contra o América, venceu por 3-0 na Vila Belmiro, com gols de Marcos Leonardo e 2 gols de Vinícius Anocelo, mas acabou derrotado novamente jogando em Minas Gerais, no Estádio Independência, perdeu por 1-0. No fatídico ano de 2023, o ano passado, pelo primeiro turno, jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-2, com gols de Mendonça, de Eduardo Bauerman e de Marcos Leonardo. Mas jogando no Estádio Independência, o Santos foi derrotado novamente por 2-0, chegando à difícil marca de 5 derrotas em 5 jogos atuando no Estádio do América. O que a gente espera é que essa marca se encerre nessa sexta-feira e que o Santos possa voltar a vencer no Estádio Independência até para confirmar a nossa ótima campanha na Série B, certo? Uma boa sorte aos jogadores do Santos, uma boa sorte aos torcedores do Santos que terão o privilégio de acompanhar a equipe em loco lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Uma boa sorte também a todos os demais torcedores santistas que estarão acompanhando pela TV, pelo rádio, pelo celular ou por qualquer outro meio, e que o Santos consiga mais uma vitória e que a estada na segunda divisão seja bem tranquila. O torcedor santista merece um pouco de paz depois de tantos anos ruins, certo? Um grande abraço a todos vocês, eu volto na próxima rodada. Tchau, tchau.